Olá, eu sou o Dion Della Pasqua, editor da Safras News, e apresento agora a Agenda Safras, com os principais eventos que deverão mexer com os mercados na próxima semana, após uma semana nervosa para os mercados, principalmente com o mercado financeiro, com o Ibovespa recuando, dólar e juros subindo, muita preocupação ainda com a questão fiscal e o mercado de olho nos próximos passos de política monetária, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Vamos ver o que nos reserva a próxima semana. Começando na segunda-feira, dia 14, que é feriado nos Estados Unidos, um feriado parcial, Columbus Day, as bolsas vão funcionar, apenas as repartições públicas estarão fechadas, isso determinará algum adiamento na divulgação de importantes dados, como a gente vai ver na semana. Ainda na segunda-feira, o mercado começa o dia avaliando os dados da balança comercial de setembro da China, que será publicada à meia-noite. Ainda pela manhã, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, vai divulgar o seu relatório mensal. O Banco Central Brasileiro divulga às 8h25 o Boletim Focus com as projeções do mercado para os principais indicadores da economia brasileira. E também o Banco Central vai divulgar o IBC-BR de agosto, que é a prévia do PIB brasileiro. Esse número sai às 9 horas dessa segunda-feira. Na terça-feira é a vez da AIE divulgar o seu relatório mensal de petróleo logo no início do dia. Dados do desemprego e da situação de mercado de trabalho da OCDE também serão divulgados no início da terça-feira. O mercado também ficará de olho na projeção para a safra brasileira de grãos em 2024-2025. Esse é o primeiro número oficial da Companhia Nacional de Abastecimento. Os dados serão divulgados às 9 horas. Também na terça-feira será divulgado o levantamento da Associação Norte-Americana dos Processadores de Óleos Vegetais, com os dados de esmagamento de soja nos Estados Unidos no mês de setembro. O número sai às 13 horas. O relatório de produção e venda da Vale será divulgado após o fechamento do mercado, dando início à temporada de balanços no Brasil. E nos Estados Unidos também haverá uma divulgação de balanços, destaques na terça-feira para os números dos bancos norte-americanos, de alguns bancos norte-americanos do setor financeiro. Goldman Sachs, Citigroup e Bank of America divulgam os seus resultados. Na quarta-feira, ainda o grande destaque é o prosseguimento da temporada de balanços nos Estados Unidos. Dessa vez é o Morgan Stanley que vai divulgar os seus números para o terceiro trimestre de 2024. Na quinta-feira, a Fundação Getúlio Vargas divulga às 8 horas o IGP-10 de outubro. Na Eurozona, sai a decisão de política monetária do Banco Central da Eurozona. O número sai às 9h15 e, posteriormente, terá o pronunciamento da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, explicando os motivos da sua decisão. Números para a China serão divulgados na parte da noite, destaque para o PIB do terceiro trimestre, a produção industrial de setembro e também a taxa de desemprego de setembro de uma das principais economias mundiais, com muita importância para o Brasil, porque é o principal comprador de commodities do mundo. Dando prosseguimento aos balanços nos Estados Unidos, será a vez de acompanhar os dados da Netflix. O resultado sai depois do fechamento do mercado. Na sexta-feira, destaque para os números do Departamento de Agricultura norte-americano para as exportações semanais de grãos dos Estados Unidos. O relatório sai às 9h30, sai na sexta. Normalmente esse número sai na quinta-feira por causa daquele feriado Columbus Day na segunda-feira, que adia a divulgação de alguns dados importantes do governo norte-americano. Eram esses os destaques da agenda da próxima semana. Eu sou Dion Della Pasqua. Esta foi a Agenda Safras para a semana entre 14 e 18 de outubro. Fique atento e bons negócios!